Bom, então eu vou apresentar aqui para vocês um pouco do Boss. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o Boss ele é um aplicativo que funciona, ele é compatível com 3 navegadores: o Microsoft Edge, o Firefox, o Microsoft Edge, como havia dito, e o Google Chrome. Vou usar o Google Chrome, eu acho ele um pouco mais rápido, mas nada impede de ser usado no Firefox, certo? Então vou logar aqui com o meu usuário e senha e vou tentar dar um overview para vocês. De maneira geral, dar um overview sobre as principais funcionalidades, passar pelo menu aqui. Então essa tela inicial, que é uma tela que pode ser configurada, eu posso ter uma tela inicial apontando para qualquer outra funcionalidade importante, né? A partir do momento que eu faço meu login na aplicação, eu posso me deparar com uma tela que faz mais parte da minha rotina, né? Eu gosto dessa tela com o mapa, porque aqui ele representa para mim os técnicos que estão em campo nesse exato momento, eu consigo ver. Aqui, esses técnicos que estão em cinza aqui, significa que ele está offline. Esse foi o último lugar que ele deixou, que ele encerrou o dia dele, o expediente dele. Essas bandeiras em verde são as praças. Se ocorrer um chamado, eu já consigo visualizar um chamado aqui. Aqui também eu consigo rastrear, por exemplo, acompanhar a atividade de um técnico. Eu coloco real time, seleciono o técnico e ele vai tracejar no mapa para mim, para onde o técnico está indo. Isso é importante até por uma questão de gestão dos técnicos em campo. Se ocorre uma abertura de chamado e aparece um destaque aqui na tela para mim, eu posso, por exemplo, alocar o técnico que estiver mais próximo daquela praça, certo? Então essa é uma das funcionalidades. Aqui nós temos os menus: menu de cadastro, serviços, financeiro, departamento pessoal. Tem as notificações da aplicação, tem as configurações do meu usuário, pertinente ao meu usuário, a configuração de notificações, né, que eu quero receber de notificação. Tem as configurações de aparência, o tema que eu escolho, né? Aqui tem vários temas, cada tema ele tem uma cor específica. A tela inicial, como eu falei para vocês, esse mapa é o tracking, né, de rastreamento, mas eu posso abrir, por exemplo, uma tela de clientes, né? Eu posso abrir em qualquer uma dessas telas. No dashboard, os dashboards são bem interessantes também para poder já ter uma visualização dos níveis de previsto e realizado da aplicação. O dashboard ele apresenta para mim os dados do cliente, do contrato, quantos meses que eu tenho restante para esse contrato, se esse contrato é um contrato em destaque, em diamante, ou se é um contrato prata, ou se é um contrato bronze, ou se é um contrato de ouro, né? E aqui eu tenho previsto realizado. O técnico que está indo para campo, eu aqui, por exemplo, vamos pegar esse contrato aqui que é do cliente 10, eu tenho 2 meses restantes. O período dele inicia no dia 23/8, então hoje eu estou no 27º dia desse contrato do mês. Provavelmente, se esse contrato é de 12 meses, eu estou há 10 meses executando esse contrato, então eu estou no 11º mês. Então o realizado, por enquanto, não foi feito nenhuma ordem de serviço aqui, mas previsto era para eu ter gasto 90% desse valor. Então significa que eu tenho muito que gastar ainda nesse contrato, ou seja, eu estou tendo lucro com esse contrato. Os demais contratos eu tenho os níveis de previsto e realizado também. Aqui eu tenho os gráficos de mão de obra, que é um acompanhamento mais próximo de mão de obra e produto. Número de ordens de serviço lançadas por mês. Então aqui eu tenho no mês de maio já foram lançadas, mês de abril foram lançadas 71 OS, enquanto no mês de maio foram lançadas 29 OS para essa empresa, que no caso é uma empresa de demonstração, né, que foram executados vários testes e que está aqui para demonstrar para vocês. Essa aplicação, esse link de teste pode ser usado. Só desativar as notificações aqui. A aplicação ela pode ser acessada por vocês
Então qualquer um pode ter acesso a esse link aqui para poder visualizar como funciona a aplicação. Eu vou demonstrar agora então para vocês o cadastro. Lembrando, antes que eu me esqueça, a aplicação, a plataforma que nós usamos é uma plataforma responsiva, então ela funciona tanto em navegadores web quanto em smartphones e celulares. Então, se eu habilitar aqui, vou habilitar a visualização via smartphone para vocês verem que a aplicação ela é responsiva. Então, aqui essa tela ela simula a tela do iPhone. Então, é desse jeito que iria aparecer para vocês, né? Então, aqui no cadastro, por exemplo, vamos pegar um cadastro de cliente. Aqui está o cadastro de cliente, os botõezinhos, né? Numa tela normal, ela funciona tanto em navegadores, quanto iPad, quanto iPhone. Então eu estaria visualizando uma tela desse jeito aqui num tablet, no iPad ou num Samsung tablet. Vamos voltar para a tela normal, só para a gente poder visualizar melhor, já que a gente não está num tablet, né? Então essa tela aqui é a tela de cadastro de cliente. Aqui eu tenho uma listagem do cadastro. A maioria das telas não são por paginação, é por scroll mesmo. Eu tenho geralmente o título da tela, o breadcrumb, que no caso é para eu rastrear a tela que eu estou, o caminho que eu segui aqui, né? Tem os filtros, o cliente se ele está inativo ou inativo, geralmente é o status do registro, né? Em uma tela de movimentação, por exemplo, esse status aqui vai mudar. Por exemplo, no financeiro eu tenho uma listagem de status um pouco maior, eu vou apresentar para vocês. Tem o ID, que é um identificador único, o tipo do cliente, se ele é pessoa física ou pessoa jurídica, um campo para eu buscar o cliente. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um cliente 28, ele vai trazer para mim, certo? O telefone, o CNPJ ou o CPF. Então eu digito aqui o CNPJ, ele já vai trazer para mim o cliente. A cidade, eu posso filtrar pela cidade. E posso ordenar por ordem alfabética qualquer uma dessas colunas que apresenta essas flechinhas para cima e para baixo. A data de cadastro. Vou abrir uma tela de cadastro aqui para vocês verem como que é a tela. A maioria das telas ela respeita esse padrão dessa plataforma que a gente está usando. Então, se eu clicar em editar aqui, ele vai abrir um dialog, e esse dialog contém os dados do cliente que eu acabei de abrir. Então, aqui eu tenho a guia geral com os dados principais do cliente, uma guia outros com dados mais específicos, né? A guia contatos, que vai relacionar todos os contatos desse cliente, e um controle de permissão sobre esse registro. O controle de acesso ao sistema ele funciona de maneira diferente. Eu posso ter o controle de acesso tanto em nível de funcionalidade quanto em nível de registro, ou seja, eu posso ocultar um registro de determinado usuário. Então, os níveis de acesso da aplicação é admin, usuário, técnico e cliente. Do mais alto para o mais baixo, tem um nível de restrição. O admin não tem nenhuma restrição, o usuário vai ter algumas restrições, vai depender do controle de acesso que eu posso configurar para ele. O técnico já vai ter um nível um pouco mais alto de restrição à aplicação, contendo acesso a poucas funcionalidades, enquanto o cliente ele não vai ter, provavelmente vai ter acesso só a chamados, a abertura de chamados e a relatórios de ordem de serviço e pagamentos. Então essa é a tela de clientes. Aqui eu tenho a relação de botões. A aplicação também ela permite eu sempre exportar esses dados para uma planilha do Excel. Então, se eu abrir aqui, eu cliquei no botão exportar, ele vai exportar para um arquivo Excel e eu posso trabalhar esses dados em qualquer tela que eu tiver. Eu clicar no botão Excel, ele vai exportar esses dados para eu poder trabalhar esses dados no Excel, certo? Isso é bem útil porque você elimina a necessidade de ficar criando relatórios, dá liberdade para o próprio funcionário dentro da empresa exportar esses dados e trabalhar do jeito que ele achar mais conveniente para ele. A aplicação tem alguns relatórios
e nada impede de gerar relatórios personalizados. Eu posso exportar também essa relação para PDF, né? Aí tá aí, isso aqui também pode ser personalizado. Então o padrão de tela do BOSS é geralmente esse mesmo. Eu tenho aqui o título da tela, os campos para filtragem e ordenação alfabética, né? Crescente e decrescente. Tem os botões de funcionalidade, que no caso é sempre adicionar um novo registro, editar o registro, atualizar a legenda. Essa legenda ela está relacionada a esses ícones que aparecem aqui para mim, geralmente é o status do registro, certo? E tem o botão de excluir, que é o botão para eu excluir um registro da base de dados. Então, agora eu vou mostrar para vocês, tem o cadastro de... mostrar esses outros cadastros aqui. Então, tem o cadastro de fornecedores, que é bem semelhante ao cadastro de cliente. Tem o cadastro de colaboradores, que no caso são os funcionários da empresa, né? Aqui já tem um nível de dados um pouco maior, porque eu tenho que ter a relação de dados para registro do funcionário na empresa, né? Tem o cadastro de produtos, então aqui eu tenho o produto, a foto do produto, se ele está ativo ou inativo na base de dados, né? A unidade dele, categoria. Essa categoria aqui está linkada a tabelas auxiliares, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, se eu seleciono um produto aqui, eu vou clicar em editar para vocês verem quais são os dados do produto. Então, eu tenho o produto, a categoria dele, seria um aquecedor, uma bomba, a unidade, a data de cadastro, no campo de observação, marcas e preço. Aqui eu posso ter, para um único produto, eu posso ter várias marcas contendo diferentes preços. A foto, eu posso adicionar qualquer foto aqui, certo? Tabelas auxiliares. Essas tabelas auxiliares são todas as tabelas que a aplicação usa, mas que não necessariamente tem um cadastro específico para ela. Então, eu tenho, por exemplo, tabelas de cargos, contas movimento, formas de pagamento, históricos do financeiro, as marcas, que no caso tanto marcas de produto quanto de veículos e celulares, né? Categorias de produto, tipos de documento, unidades do produto e por aí vai. Eu posso incluir novas tabelas se eventualmente for necessário. O cadastro de usuários. Então eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar meu usuário aqui. Eu tenho usuário, a senha, o nome, o e-mail, o telefone, o perfil de acesso, né? Esse perfil de acesso, quando eu seleciono, eu posso clicar em gerar e todos os acessos que eu tenho à aplicação. Então aqui eu tenho a foto do meu usuário que eu posso trocar. Se eu for um técnico de campo, eu posso habilitar a mobilidade para o meu usuário. Eu só tenho permissão de usar o aplicativo no smartphone, no Android no caso, se aqui tiver configurado para mobilidade. Então, quando eu tenho a mobilidade, eu tenho o seguinte dado: qual carro que eu vou estar usando, qual celular que eu vou estar usando em campo, se eu tenho algum estoque no meu veículo e qual conta movimento eu vou estar atrelado. Isso aqui é para poder categorizar todos os lançamentos, a conta movimento no caso, para eu categorizar todos os lançamentos que são feitos no financeiro do técnico em campo. Então, todos os lançamentos dele vai ser carimbado com uma conta movimento que estiver configurada aqui para ele, certo? Tem as configurações de aparência do meu usuário aqui também, certo? E é isso, do usuário é isso, tem o controle de acesso que eu já expliquei para vocês, que é administrador, usuário, técnico e cliente. Então a aplicação ela pode ser usada tanto pelo administrador, um gerente, um coordenador. Ela pode ser usada o usuário de modo geral, que seria um operador da aplicação, o técnico, que no caso ele vai usar o aplicativo no smartphone, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E o cliente ele vai ter um acesso só para abertura de chamado, tanto para abertura de chamado via smartphone, quanto via web, quanto via chatbot,
certo? Então, continuando aqui no cadastros, eu tenho ainda cadastro de tarefas, veículos e mobile. O veículo que vai para campo, o celular que o técnico vai estar levando, que é o celular da empresa, né? O cadastro de veículo ele permite, inclusive, controlar multas, a documentação do veículo, né? Aí tem documentos, né? A placa do veículo e as informações pertinentes ao veículo. Aqui em serviços eu tenho os serviços que a empresa vai prover aos clientes dela, o cadastro de checklist. Esse checklist ele tem uma funcionalidade, vamos dizer, genérica na aplicação. O checklist cadastrado ele pode servir, por exemplo, em específico para um chamado. Eu posso relacionar um checklist para uma praça. Toda vez que o técnico for para aquela praça, para aquele local para executar um serviço, ao finalizar a ordem de serviço, ele obrigatoriamente executa um checklist. Ele pode, por exemplo, ainda relacionar eu posso relacionar um checklist a um serviço. Toda vez que for executar um serviço, eu tenho um checklist para ser executado também. O controle de chamados. E aqui, por exemplo, o cliente ele abre o chamado, eu posso então, inclusive, alocar esse chamado para um técnico. Eu posso vir aqui, alocar e, inclusive, dar prioridade, o prazo para ele ir para esse cliente, né? Ele vai receber essa informação através de uma notificação no smartphone. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Aqui eu tenho os itens da praça. Então, antes de eu alocar, se o cliente está falando alguma coisa, está pedindo alguma coisa em específico, às vezes é um equipamento que quebrou, eu consigo ver quais itens que tem nessa praça para poder fazer a alocação do técnico correto. Eu aloco um técnico especificamente para lidar com bombas, ou lidar com aquecedores, ou lidar com a especificidade do problema e que exige uma mão de obra específica daquele cliente. Então, o checklist aqui que eu demonstrei para vocês, um checklist que pode ser executado pelo cliente antes do técnico comparecer ao local, né, para executar o serviço, uma ordem de serviço, né, e o checklist para o técnico, o que ele vai executar ao final. Se eu quiser colocar alguma tarefa em específico para esse chamado, eu consigo colocar aqui também. Então, se tem uma tarefa que o técnico precisa executar, eu vou elencar aqui e no smartphone vai aparecer essa tarefa para ele. Certo? Aqui no chamado, inclusive, eu tenho toda a questão de rastreamento de eventos. Então, o cliente foi para campo, abriu uma ordem de serviço, mandou alguma mensagem, eu vou controlar todos esses eventos aqui nessa tela. Então, se eu incluir aqui algum evento, eu posso colocar uma pergunta para o cliente para ficar registrado aqui nesse chamado, alguma informação para o cliente ter em mão, ou o cliente pode colocar alguma informação para mim, né, a resposta a alguma pergunta que ele tenha feito, ou envio de um checklist para ele executar. Certo? Esse é o controle de chamados. Se ele abrir o chamado, vai aparecer naquele mapa que eu mostrei inicialmente. Certo? Então, agora vamos ao gerenciamento de ordem de serviço. Aqui na relação de ordem de serviço, eu tenho todos os clientes, né, todos os clientes que já tiveram alguma ordem de serviço elencada para ele. Então, aqui eu tenho o status dessa ordem de serviço, ela foi iniciada, pausada, concluída, o ID, qual contrato que está relacionado a essa ordem de serviço, qual cliente que qual praça, qual usuário que executou essa ordem de serviço, o total que foi usado, o total em dinheiro, né? Tanto a somatória no caso do valor em produtos e valor de mão de obra, o tempo gasto em horas que o técnico levou para executar esse serviço e a data de início e a data de fim. Então, para eu abrir aqui, se eu abrir, clicando com o botão direito, eu posso ter uma visualização do resumo dessa ordem de serviço. Então, se eu clico aqui, eu tenho o cabeçalho, no caso é uma prévia do que eu acabei de falar aqui para vocês. Quais serviços que foram executados em campo, aqui no caso foi executado manutenção em bombas. Quais produtos foram usados nessa ordem de serviço?
Então foi usado um adaptador, no valor aqui está zerado, provavelmente esse produto, como é uma base de teste, não está totalmente completa, né? Executores, quem executou essa ordem de serviço? Foi o técnico, foi a técnica Priscila e o valor de R$18 por hora. Teve alguma foto, tirou alguma foto do problema? Tem uma foto da piscina. Então, a ordem de serviço aqui, quando o técnico executa a ordem de serviço, eu vou demonstrar para vocês como isso é feito, ele tira foto e carrega toda essa informação aqui na ordem de serviço. Para eu editar a ordem de serviço, para eu visualizar com o detalhamento da ordem de serviço, eu tenho essas abas, geral, executor, serviços, os produtos, os equipamentos que foram trabalhados durante a execução do serviço, algum chamado, atendeu algum chamado a essa ordem de serviço, tem alguma foto? Então, se tem foto, eu clico aqui, ele vai abrir para mim. Outros, colheu alguma assinatura do técnico, se tiver escolhido alguma assinatura, ia aparecer aqui para mim. E as observações, certo? Eu vou demonstrar agora para vocês, aproveitar que eu estou aqui em ordem de serviço, eu vou executar uma ordem de serviço para a gente visualizar a ordem de serviço realizada através do smartphone para cair aqui na base de dados. Eu posso tanto adicionar uma ordem de serviço manualmente aqui, preenchendo todos os dados, quanto eu posso adicionar essa ordem de serviço através do smartphone. Eu tenho um emulador da aplicação. Esse emulador ele emula a aplicação no smartphone. Um emulador em Java, um simulador no caso, né? Eu vou entrar com um técnico qualquer aqui só para demonstrar para vocês o funcionamento. Então eu vou entrar com usuário e senha. A aplicação já está configurada, apontada para o meu servidor, para o servidor de demonstração. Então a única coisa que eu preciso fazer é entrar com usuário e senha aqui. Então, entrei com o usuário e senha, vou entrar na aplicação aqui agora. Ele vai carregar, ele vai fazer um sincronismo, se tiver internet, se tiver conexão. A aplicação no smartphone ela funciona offline também. Então, às vezes o técnico está em campo, ele não consegue conexão, mas ele pode trabalhar normalmente, porque a aplicação ela funciona offline também. Então, aqui na aplicação eu tenho várias funcionalidades. Essa tela inicial, ela apresenta para mim o check-in do técnico e o check-in e o check-out do técnico. Então, se eu chego na praça, a primeira coisa que eu faço, eu clico em entrar nessa tela, né? Aqui eu tenho as notificações. Se o técnico receber alguma notificação, vai aparecer aqui para mim. A relação de tarefas, se o técnico tem alguma tarefa a ser executada, vai aparecer aqui para mim também. Ele pode, inclusive, adicionar uma tarefa para ele. Então, se ele coloca aqui, ele pode colocar uma tarefa qualquer aqui. E vai aparecer essa tarefa aqui para ele executar num prazo que ele quiser aqui. Então, aqui no caso do ponto eletrônico, ele pode, por exemplo, efetuar uma entrada, uma saída, aqui já tem uma entrada registrada, e ele pode relacionar, ele pode bater o ponto eletrônico através do aplicativo. Aqui tem o menu inicial. O menu ele tem essas funcionalidades. Algumas funcionalidades são pertinentes só ao cliente. Essas funcionalidades são em específico para o técnico, né? Como eu loguei com o técnico aqui, esse menu veio de acordo com o técnico. Então eu tenho o início, que no caso é a tela para check-in e check-out na praça, os chamados, a relação de chamados. Quando eu clico numa funcionalidade, ele abre para eu selecionar qual praça eu quero ver os chamados. Então, se tiver algum chamado aqui aberto, ele vai aparecer aqui para mim. Não tem nenhum chamado aberto para esse cliente, então não tem nada relacionado aqui. Ordem de serviço. Aqui eu posso abrir uma ordem de serviço, mas geralmente essa ordem de serviço ele abre através da tela de check-in. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. A relação de equipamentos de uma determinada praça.
O controle de estoque, então eu consigo, por exemplo, ver como que está no meu carro, como que está no carro dos meus colegas, de outros técnicos, né? E quanto que eu tenho na central. Então eu consigo consultar o estoque através dessa tela. Essa tela também permite eu fazer uma transferência de estoque da central para o meu veículo, né? Tem o financeiro, então aqui eu posso fazer os lançamentos no financeiro, que vai depois cair lá na base de dados através dessa conta movimento, né? Eu tenho o saldo provisório, que é o saldo que está lá na central. Se algum operador faz algum lançamento, algum depósito na minha conta e faz o lançamento no financeiro, é aqui que eu vou visualizar. E se eu faço algum lançamento, é aqui que vai ser abatido. No geral, esses dois valores eles têm que estar coerente um valor com o outro. Eles têm que bater, né? Basicamente tem que estar o mesmo valor quando a aplicação está online, porque daí o sincronismo vai ocorrer, vai enviar os meus lançamentos para a central e eu vou receber os lançamentos que foram feitos para mim, na minha conta movimento, aqui no aplicativo. Então o lançamento financeiro do técnico ele é bem simples, né? Ele é um lançamento básico, contendo alguns centros de custo apenas, né? Só relacionado ao técnico mesmo. Qual fornecedor eu vou estar fazendo o lançamento, a descrição desse lançamento, o que é exatamente o que o técnico está lançando, né? Que documento que é, se é um cupom fiscal com um código, com um valor, né? O valor desse lançamento e a forma de pagamento. Aqui em documentos eu posso inserir uma foto, por exemplo, eu posso incluir uma foto de um cupom fiscal. Então vocês reparem que a maioria dos lançamentos da aplicação, tanto no aplicativo quanto no aplicativo no smartphone, quanto na web, eu consigo anexar fotos. Isso facilita para uma questão de documentação do que está sendo lançado no sistema, né? Acaba que a aplicação ela funciona também como um bom repositório sobre os documentos relativos à empresa. Numa eventual auditoria, esses documentos podem ser utilizados para comprovar uma determinada situação, né? Então, eu vou vir aqui em ordem de serviço e vou fazer o lançamento. Aliás, vou vir aqui em início e vou simular como se eu estivesse chegando a uma praça. Então, vou clicar em entrar aqui e vou selecionar uma praça de teste. Essa praça, vamos só ver que praça foi a última aqui, ó. O último lançamento de ordem de serviço foi a praça 02. E o ID é o 246. Eu vou fazer um lançamento para a praça 01. Então, vou selecionar aqui. Ele já vai direto abrir para a ordem de serviço e vai pedir para eu tirar foto do problema. Então, para eu tirar foto do problema, eu fui para executar, para fazer um reparo nessa praça de algum equipamento. Eu vou fazer a limpeza na piscina. No caso, essa aplicação aqui ela tem sido usada mais para administrar piscinas, mas ela pode ser usada para qualquer outro tipo de serviço, né? Então eu vou selecionar uma foto. Como eu não estou no celular, e é um simulador, ele abre para eu selecionar uma foto. Se fosse no aparelho celular, ele ia abrir para eu poder selecionar uma foto, ele iria abrir a câmera do celular para eu tirar a foto. Então vamos pegar uma foto qualquer aqui, só para poder testar para vocês, demonstrar para vocês o anexo da foto através do aplicativo. Então vou selecionar essa foto aqui, dessa piscina, vou confirmar essa foto, ele vai anexar a foto à ordem de serviço, ele já carregou o cliente, já carregou o contrato, a data de início dessa ordem de serviço, certo? Vou vir aqui em serviço, reparem que tem serviços, produtos, quais são os executores, os técnicos que estão executando, as fotos da ordem de serviço, um campo de observação, certo? Então, vou clicar em serviço e vou selecionar o serviço. Vou fazer uma limpeza geral da piscina. Vou clicar em produtos e vou selecionar um produto. Como é limpeza da piscina, vou selecionar a limpeza da piscina usando cloro. Aplicar 5 kg de cloro, vou clicar em selecionar. Se eu quiser elencar mais serviços, eu posso elencar vários outros serviços aqui. E posso elencar também vários outros produtos aqui. Executores, eu posso ter mais de um executor. Posso anexar mais fotos se eu quiser. E posso colocar
uma observação. Pronto, está feita a ordem de serviço, eu ainda não concluí a ordem de serviço, eu posso fazer qualquer coisa, o técnico agora ele pode, no caso, trabalhar, deixar a ordem de serviço, se ele quiser fechar a aplicação, a ordem de serviço vai ficar salva aqui, né? Deixa eu só filtrar certinho aqui, porque como a última praça que eu havia aberto foi uma praça diferente, a praça que a gente está executando é a praça 01. Vou filtrar, ele vai trazer para mim as últimas ordens de serviço. Ele traz também as últimas ordens de serviço para essa praça e para qualquer outra que eu selecionar. Então, as últimas ordens de serviço executadas foram essas, né? Se eu quiser consultar para saber o que foi feito num dia anterior, eu posso ver também. A ordem de serviço que eu estou executando é essa que está com um i aqui. Então, se eu abrir aqui agora, eu posso dar sequência a ela, clicando nesse botão de editar. Certo? Posso alterar qualquer outra coisa aqui. Bom, se eu encerrei a ordem de serviço, eu venho, salvo e clico nessa pastinha amarela aqui para encerrar e enviar ela para a central. Daí, no caso, eu posso tirar uma foto da solução do que foi feito, né? E demonstrar como foi feito. Mas nesse caso eu não preciso colocar nenhuma foto a mais aqui. Então eu preciso executar os últimos passos da ordem de serviço, se tem algum equipamento que eu trabalhei, se tem algum chamado que essa ordem de serviço atende. Eu posso coletar uma assinatura do cliente, né? Então eu posso vir aqui e adicionar a minha assinatura. A assinatura do técnico, né? E se tem algum checklist que eu preciso executar para essa ordem de serviço. Não tem nenhum checklist, eu vou clicar em confirmar. Aí a ordem de serviço está encerrada, mas como não tem aqui o cadeadinho, né, aqui ela ainda não foi enviada para a central. Então, para enviar para a central, eu posso aguardar que o sistema automaticamente ele vai enviar, né? Ele tem um delay, ele tem um período aí que a cada 5, 10 minutos ele envia essa ordem de serviço, ele envia os dados que estão no Android, que estão no smartphone, no caso, tanto Android quanto o iPhone, ele de tempos em tempos ele pega esses dados e envia para a central. Então, se eu clicar em sair daqui, ele vai forçar o envio para mim dessa ordem de serviço e vai cair Aí, está feito, checkout realizado com sucesso, eu saí agora da praça. Se eu vir aqui na base de dados, eu vou ver que foi lançado aqui, ó, o ID 247, a ordem de serviço está aqui. Então, vamos dar uma visualizada nela, vamos dar uma visualizada no resumo dela, né? Vamos ver aqui. Foi realizado em 4 minutos, o total dessa OS para realizar esse serviço ficou em R$ 67,00. Os serviços que foram executados, a limpeza geral na piscina, a manutenção das bombas, os produtos que foram usados, o cloro granulado, né, 5 kg, os executores, o Valmir, no caso, eu também selecionou o meu usuário aqui, provavelmente é porque não está linkado o outro usuário, né, ele acaba buscando o admin para depois corrigir o usuário correto, o executor correto, né. As fotos, se tiver mais de uma foto, ele vai aparecer aqui para mim, como foi somente uma foto que a gente selecionou, né. Eu posso também editar essa OS, acrescentar alguma informação que está faltando aqui, algum técnico, acrescentar algum produto que faltou, algum equipamento que foi trabalhado, algum chamado que foi atendido, acrescentar alguma foto. Aqui em outros eu consigo visualizar a assinatura. Certo? E visualizar também a observação. Em relação à ordem de serviço é isso. E um detalhe, toda vez que é lançada uma ordem de serviço no sistema, cai uma notificação aqui para mim via chatbot. O chatbot ele funciona através do Telegram. E aqui eu tenho todas as notificações que o meu usuário, no caso eu como administrador eu coloquei um usuário como administrador para visualizar, eu recebo todas as notificações. Então, provavelmente vai cair aqui daqui a pouco a notificação dessa ordem de serviço que foi executada, certo? Aqui no chatbot. O chatbot ele fica enviando as notificações para mim. Tá aí, ó.
a ordem de serviço, né, que foi trabalhada lá pelo técnico, e esse chatbot ele pode ser configurado para o gerente, o coordenador de uma área, que vai receber em que momento foi executada essa ordem de serviço, por quem foi executado, em qual local foi executado, se os valores estimados estão dentro, né, se não está extrapolando o valor gasto para aquele período no contrato, e esses valores eles são definidos no cadastro de contrato, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Então esse é o chatbot. Se eu quiser requisitar alguma informação, eu posso vir aqui e escrever. Então eu posso solicitar qualquer outra informação aqui para o chatbot, desde que esse comando exista, né? Então eu posso, por exemplo, pedir o saldo do financeiro de um dado técnico. Eu posso, tendo o nome do técnico em mãos, eu simplesmente pergunto ao chatbot qual que é o saldo da conta dele, e ele vai trazer para mim qual que é o saldo que ele tem na conta dele, qual que foi o último lançamento que ele realizou, certo? Esses comandos do chatbot aqui eu posso configurar, eu posso colocar qualquer outro comando aqui para ele trazer informação para mim da base de dados, né? Se eu quero, por exemplo, um detalhamento para ele trazer uma foto da ordem de serviço, toda vez que for lançado uma ordem de serviço, ou eu posso solicitar para ele essas informações, certo? O chatbot ele funciona através do Telegram, então ele funciona em qualquer aplicativo, basta entrar no Telegram, instalar o Telegram no aparelho e buscar pelo bot da aplicação. No caso aqui é o Boss Chatbot, no meu caso ele já está adicionado, e pedir para notificar. Tem um comando que eu insiro aqui para ele poder mandar as notificações para mim, certo? Sobre a ordem de serviço é isso. Eu tenho a gestão de contratos. As ordens de serviço são lançadas por contratos e praça. Então se eu pego aqui, vou editar esse contrato, eu tenho as informações do contrato, qual cliente que é, qual que é o valor desse contrato, qual que é a classificação, se ele é bronze, prata, ouro ou diamante, as datas, né, o período que esse contrato vai estar vigente, a previsão, quais são os números de dias, número de meses, previsto que eu vou gastar com produto, previsto que eu vou gastar com mão de obra. Essa informação ela é importante tanto para notificação no chatbot, para eu saber quanto que está gastando mês a mês, dia a dia, né? E para o dashboard que eu mostrei para você, que vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tem a relação de praças desse contrato, eu posso adicionar mais uma praça. Se eu vir aqui, vou atualizar essa praça. Ele mostra a localização dessa praça para mim no mapa, certo? Os dados, o endereço. Então eu posso vir aqui, adicionar uma praça, vou colocar uma praça 03. O CEP, qual CEP que é? Vou colocar uma praça lá em Poços de Caldas. Então ele vai mostrar para mim aí, lá no... Salvar essa praça. E ele está aqui, praça 03. Serviço e estimativa, se eu quiser incluir alguma estimativa para um serviço em específico para esse contrato, eu posso colocar aqui. Alguma tarefa para ser executado que esteja pendente, né? Às vezes é um contrato que é de um edital, eu posso relacionar todas as tarefas aqui e todo mundo concentrar para ficar de olho nessas tarefas. Os documentos desse contrato, o documento em PDF, eu posso anexar aqui também, né? Eu posso anexar qualquer documento que eu quiser aqui, tanto foto quanto um Excel, né? E para se transformar realmente num repositório de dados. Sobre contratos, daí tem a questão do estoque. Então se eu executei uma ordem de serviço aqui, ó, repare que eu acho que, vamos pegar aqui, eu executei através do técnico Valmir. Então o cloro que eu usei está aqui. Vamos pegar na movimentação aqui que eu consigo ver exatamente qual foi o último lançamento que foi feito. Aqui, ó, o último lançamento que foi feito foi o cloro granulado no Valmir Veículo, às 19/6, às 7h16, e foi usado 5 kg desse cloro. Então o saldo no carro dele, lá no local dele, que no caso é o carro, está com menos 21. Então a aplicação ela permite você fazer um lançamento de estoque negativo, mas isso tudo é configurado, certo?
Então eu tenho aqui também os locais de estoque. Quais são os locais de estoque que eu vou cadastrar, né? E isso aqui é para poder justamente destacar aqui no estoque quais são os locais. Aqui nos locais de estoque, inclusive, eu consigo definir os pontos de estoque, o mínimo e o máximo para cada produto. Repare que aqui, como é uma base de teste, está praticamente tudo vermelho. Isso significa que está extrapolando a quantidade mínima prevista, né? Tem a cotação. Essa cotação, ela é uma cotação onde eu elenco os produtos, quais fornecedores vão participar. Daí eu atualizo o preço de produto e fornecedor aqui e posso enviar um e-mail. Para o fornecedor atualizar esses dados para mim, ou atualizar aqui na minha base de dados para eu decidir qual fornecedor eu vou gerar o pedido. Daí temos em financeiro, tem a relação de contas a pagar e receber. Aqui o pagamento, quando eu gero, é por contrato, então eu seleciono um contrato que eu vou estar trabalhando, qual categoria, se é despesa ou se é receita, quem é o emitente, uma descrição de lançamento, o centro de custo, vamos colocar uma despesa qualquer aqui, o histórico, condição de pagamento. Se for parcelado, eu posso definir quantas parcelas vai ter esse pagamento. Então, qual é o valor? Vou colocar um valor fictício aqui, só para teste. Se eu salvar agora esse pagamento, ele vai ficar em aberto. Eu posso gerar os pagamentos agora, as 12 parcelas. Ele vai gerar aqui para mim, por enquanto não foi gerado nenhuma parcela. Então, eu vou gerar essa parcela aqui, 12 parcelas de R$ 58,00. Ele vai gerar aqui para mim os pagamentos, certo? Eu posso já gerar, inclusive, baixado com a conta movimento e o status, ou posso simplesmente efetuar o pagamento dessa conta aqui. Se eu for fazer o pagamento das próximas, eu venho aqui, seleciono qual conta eu vou pagar, aqui está o símbolo de que essa foi paga, vou atualizar pagar, vai abrir para mim pagar, eu venho aqui e seleciono qual conta movimento que é, confirmo, e ele vai trazer para mim que já foi pago. Aqui tem os lançamentos que eu acabei de criar. O lançamento foi para o cliente 1, né? Aqui esses dois pagamentos, olha lá, 58,25, 58,25. Essa tela eu consigo exportar para o Excel, de acordo com o que está filtrado aqui. E daí eu consigo trabalhar melhor esses dados, tanto para relatório, quanto para gerar gráficos, e aí fica à disposição do funcionário que estiver trabalhando no departamento financeiro. Tenho o departamento pessoal aqui. Em departamento pessoal eu tenho o controle de ponto do funcionário, então eu consigo ver tem algumas funcionalidades interessantes aqui no ponto eletrônico, como por exemplo, eu consigo visualizar a localização, então por onde ele passou, né, por onde o técnico passou em campo. Então aqui esse aqui ele teve um erro nas coordenadas do GPS. Então provavelmente ele pegou uma coordenada meio nula, ou o rastreador. Aqui no ponto eletrônico eu tenho algumas funcionalidades interessantes. Por exemplo, eu vou selecionar um técnico qualquer aqui, só para poder demonstrar para vocês as funcionalidades. Eu tenho a hora de entrada, a hora de saída, né, o total de horas dele. Tenho a localização de entrada, então aqui esse registro ele carrega as coordenadas. Ele tirou foto no ponto eletrônico, tanto a foto de entrada quanto de saída. Então vamos ver um detalhamento desse registro. Eu vou clicar aqui para visualizar essa informação. Então tem aqui os dados, é o colaborador Cristiano. Vou clicar em localização e eu consigo visualizar o caminho que ele percorreu durante o dia de trabalho dele. Então ele entrou, ele veio aqui às meio-dia e 50 e finalizou às 18h37. Histórico de eventos. Tudo que ele fez durante o dia vai ficar registrado aqui. Então ele bateu o ponto às meio-dia e 50 e depois ele emitiu uma ordem de serviço para a Praça Cear no valor de 288.
Ele provavelmente não usou nenhum produto e nem fez nenhum lançamento financeiro, que provavelmente teria, se tivesse feito, teria aparecido aqui no histórico de eventos dele. Fotos. Tem algumas fotos aí que ele tirou. Não sei porquê, né, essas fotos, mas está aí. Vamos pegar um outro registro aqui só para dar uma olhada. Aqui não foi feito nada. Vamos pegar um outro aqui. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. A aplicação é essa. E qualquer coisa vai ficar o link para vocês poderem acessar e brincar um pouco com a aplicação. Muito obrigado e até logo.